Oi, pessoal, voltei novamente. Boa noite, tudo bem? Olha, hoje o nosso tema nós vamos falar sobre o abuso sexual infantil. O tema tá fixado aqui no comentário embaixo, tá? Que bom, a Valéria já entrou, a nossa convidada de hoje. A Gabriela, a Aninha, boa noite. Natália, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vinda. Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo? Ah, que bom. Tá me ouvindo? Tá ok? Tô te ouvindo. Agora sim. Agora, né, vamos para a nossa live, um assunto que precisa ser discutido, o abuso Uhum. sexual infantil. É um tema delicado, mas é preciso falar. Uhum. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Poliana Alves, fundadora do Instituto Levantário, sou assistente social, estou graduando agora em psicologia, o curso de psicologia, e nós temos muito a compartilhar com vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês possam aproveitar essa live, esse conteúdo, que é um conteúdo que tem muito a enriquecer os nossos conhecimentos. A Valéria, ela é assistente social, ela trabalha também numa ONG aqui em Uberlândia. Nós estamos em Uberlândia, Minas Gerais. Ela trabalha no Certo, que é uma ONG onde presta serviços, amparo e assistência a pessoas com deficiência Hum, e às pessoas da sociedade em geral. A que Valéria também, legal. ela é familiar e sexóloga e professora também, Valéria. Uma pessoa que tem uma ampla experiência com trabalho com famílias. Pode se apresentar, Valéria, fica à vontade. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Juliana? Estou te ouvindo. Confesso que eu tô um pouco nervosa, porque esse tema é um tema muito relevante, né? Mas vamos lá. Vamos tentar ajudar todo mundo. Como a Poliana falou, meu nome é Valéria. Eu trabalho com famílias já tem 10 anos. E, particularmente, é algo que eu gosto muito, por isso eu me especializei em terapeuta familiar. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu amo trabalhar com família, mas o meu amor maior é a minha família. Ela é a minha experiência para que eu possa trabalhar com as outras pessoas. É claro que eu busquei conhecimento, mas é vivência, o vínculo, o acolhimento, o amor, tudo aquilo que é importante dentro de uma família. Então, a minha base vem da minha casa, da minha família. Então, eu gosto muito de trabalhar nessa área. Agradeço as pessoas que estão entrando aí, o Gideone, Darcy, a família, né, os nossos amigos que estão nos honrando para poder falar um pouco desse tema. E que essa noite, sim, seja um tema talvez difícil, realidade, mas que seja um tema que possa trazer esclarecimento para nós, trazer ferramentas, estratégias para que a gente possa estar aberto aí diante de situações conflitantes, diante né, desses impactos, o que gera na vida das pessoas, da família, então que a gente possa contribuir. Eu coloquei no encarte que conhecimento nunca é ruim, né? É sempre bom. E não é só para profissional, né? É para todas as pessoas, porque como que a gente vai saber lidar com situações que a gente nunca vivenciou e sem conhecimento, né? Eu acho que a população perece muito por falta de conhecimento, porque vive só naquela mesmice no cotidiano e não procura o extraordinário, não procura saber coisas que estão voltar para nós, né? Não é só o abuso infantil, mas são tantas outras coisas que fazem parte do contexto familiar, né? Porque enquanto pessoas, indivíduos, nós estamos na sociedade, mas nós estamos na sociedade também enquanto família, né? E a Sim. nossa família, ela vai para a sociedade enquanto cidadão, se mostrando para as pessoas daquilo que foi aprendido dentro de casa. Então é importante a gente ter conhecimento, né, Poliana? É importante a gente saber.
né? Para que caminho ir e se vier a acontecer comigo ou com o meu vizinho, né? A gente saiba ter ferramentas para poder ajudar o outro, né? É verdade. O que a Valéria falou é muito importante, porque tudo começa dentro de casa. A Uhum, família é uma grande incubadora de cidadãos. A família ela é muito importante, ela é a base. Então, se uhum, a minha família está sendo bem conduzida, bem tratada, isso vai fazer resultado lá fora, né? Vai ter isso, diferença. isso. Pessoal, está entrando o Arthur, Erli, sejam muito bem-vindos. A Célia, né? A Arthur, Célia que está assistindo. Eli, uhum, Roberta, da Mary Kay, sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, nosso tema que nós vamos abordar hoje é sobre o abuso sexual infantil. Um tema que não pode ficar encarcerado, precisa ser uhum, discutido, precisa ser debatido. E todos nós devemos sim, devemos falar. E hoje nós estamos aqui com a assistente social e terapeuta familiar Valéria. E Valéria, hoje, né, no nosso meio do serviço social, nós que trabalhamos com família, nós sabemos que julho, no dia 13 de julho, comemorou-se 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. uhum, Então, o ECA, né, o ECA que é bem conhecido, ele traz ferramentas de direitos para as crianças, para a defesa das crianças e dos adolescentes. Então, nós uhum, estamos muito importante. O ECA foi um marco muito importante na nossa sim, história, na uhum, busca de direitos, para efetivar realmente, para defender e proteger as nossas crianças e sim, adolescentes. uhum, Teve também no mês passado, dia 18 de maio, dia 18 de maio foi o Dia Nacional do Combate ao abuso abuso, sexual infantil. Para uhum, quem não conhece, gente, essa data que ficou marcada foi no Congresso Nacional, nos anos de 2000. Eles definiram essa data porque, infelizmente, no dia 18 de maio de 1973, uma garota de 8 anos, Araceli, lá em Vitória, no Espírito Santo, ela foi abusada, ela uhum, foi tratada sexualmente, foi morta. Então, por isso que nos anos 2000 eles colocaram, fixaram essa data como a campanha, né? Nacional contra o abuso sexual infantil e dos adolescentes. Então, nós temos duas datas muito recentes, por isso que é uhum. importante bater. A Roberta, ela falou aqui, só Ela, verificar, só um minuto. ela tem duas crianças, né? Isso, ela informou que tem duas crianças, cuida muito e fica de olho em cada movimento. Uhum. Cuidado para evitar. Sim, parabéns. É preciso mesmo, Roberta. Cuidar, ficar de olho mesmo. Parabéns. E, Valéria, qual que é, quais que são os tipos de abuso? Porque abuso, né? Abuso sexual. O que é abuso sexual? E quais são as suas formas? O que é Então, abuso? eu quero trazer assim algo primeiro específico de conhecimento, né, técnico, porque não dá para falar sobre abuso sexual infantil sem ter as leis que nos dá parâmetros sobre isso, né? Foi muito bom você trazer o ECA, né? Porque de acordo com o ECA, o abuso sexual infantil é uma atividade sexual com a criança, né? E está definido lá pelo segundo artigo 2 do ECA. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, onde tal ato não ocorre apenas por contato físico e nenhum vulnerável tem a capacidade de consentir qualquer tipo de atividade sexual, pois a mesma ainda se encontra em formação. O delinquente que comete qualquer atividade de cunho sexual infantil está cometendo um crime que pode deixar grave sequela no menor e podendo trazer transtornos emocionais e psicológicos na vida dessa criança. Então é muito sério. Eu quero, assim, antes de falar as formas, eu quero dizer que o ato em si ele traz consequências a curto prazo, como física, como pesadelos, né? Problemas com sono, muda hábito alimentar, a criança pode também ter perca de peso, no comportamento,
pode levar aí a consumo de drogas, de álcool, a suicídio, né? A autoflagelo, que é não gostar de si, né? Mexe com a autoestima também. O emocional, às vezes, tem medo generalizado, né? A culpa o tempo todo, né? Eu acho que a gente pode falar assim que ela tanto é a curto prazo como a longo prazo, porque a culpa anda junto com a ansiedade o tempo todo. E também falamos da agressividade, né? E a questão sexual. Acaba que a criança, ela acaba tendo um conhecimento sexual precoce e não verdadeiro daquilo que é a relação sexual, né? O que foi apresentado para ela não é o que é a relação sexual que a gente conhece, que deveria ser para todo ser humano, né? E a questão social, ela se sente retraída, antissocial, né? Isso são consequências a curto prazo. Mas nós temos a longo prazo também, né? Que são as dores crônicas que a pessoa acaba tendo. Às vezes ela vai aí desenvolver uma dor crônica lá na frente e ela não sabe por quê. Eu quero, assim, eu vou me expor aqui porque isso não me atinge mais, graças a Deus. Mas eu, quando eu era pequena, mais ou menos entre 7 e 8 anos, fui tocada pela a moça que trabalhava na minha casa. E a minha família, se ela estiver aqui, a não ser a minha mãe, não sabe disso. Elas vão ficar um pouco assustadas. Mas eu fui tocada. E isso me gerou muito problema. Me trouxe culpa, né? Eu estou trazendo isso agora por questão a longo prazo, para poder falar para a pessoa. Né? Muda a respiração da gente. Eu fui perceber agora, depois de muitos anos, o porquê da tensão sobre o meu corpo. Porque no momento em que eu fui tocada, houve a tensão. E eu passei a respirar conforme aquela tensão sobre o meu corpo. Eu não sabia disso. É claro que eu fiz terapias, não por conta disso, mas descobri isso no meio do caminho. E graças a Deus consegui caminhar com isso, eu entendo perfeitamente. Mas através disso me trouxe o cuidado. Né? O cuidado que até vou falar aqui sobre eles, mas o cuidado que a gente tem, que eu tenho hoje com o meu marido, que nós temos com as nossas filhas. Então, às vezes, as pessoas olham quando a gente está sendo muito cuidado, às vezes muito protetor, e acham assim, poxa vida, esse casal, eles são doidos, esse povo cuida demais desses filhos, que é isso, não deixa as meninas soltas. Não é isso. Só quem sabe o que passou, sabe as sequelas que ficam. Aí a gente começa a perceber que não é uma questão de não confiar no outro no sentido ruim, mas é não confiar naquilo que pode acontecer se eu não tiver tomado as minhas providências, a prevenção, né? Mas a longo prazo, né? Só voltando, tem a questão do comportamento. A pessoa, além dela entrar no mundo das drogas, ela pode desenvolver um transtorno de identidade. Ela pode simplesmente, por conta da culpa, da agressividade, de tudo que ela está vivendo, ela pode ter um transtorno dela não se reconhecer como pessoa. Isso é muito sério, né? A questão emocional, aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem a dificuldade, a pessoa se sente retraído, ela fica introspecto, fechada, ela não consegue se abrir com as pessoas porque ela não confia, né? Isso. E a questão sexual, desculpa, tá? A questão sexual desenvolve fobias, até disfunções sexuais. Acaba que aquele que foi abusado, ele pode se tornar um abusador se ele não for tratado. Entende o que eu estou falando? A falta de satisfação. Eu já conheci pessoas, por conta de viver nessas realidades, contexto familiar, pessoas que desenvolveram um apetite muito forte pelo sexo e não tinha satisfação de forma nenhuma. Então, se tornam insatisfeitos. E isso não faz bem para a pessoa, de forma nenhuma. Porque ela não se vê saciada em nenhum momento. Então, são consequências que as pessoas não compreendem. E outra coisa, muito séria. Às vezes o choque é tão grande que acontece, a mente bloqueia. Sabe quando que eu fui me lembrar disso? Eu estava com 28 anos
e eu e meu esposo aconselhando um casal, e a hora que ele começou a contar da vida dele, veio um flash na minha mente, que eu tive que pedir licença e sair fora da sala. Naquele momento, a minha mente resgatou essa realidade. Então, assim, pode acontecer? Pode, diante do choque. Pode desenvolver incapacidade para o orgasmo. Principalmente as crianças, mulheres, elas, né, elas se fecham. Por quê? Porque o simples fato da sensação do orgasmo pode trazer a lembrança daquele ato, então ela pode não deixar ser tocada também. Né? Então gera aí incapacidade. Às vezes as pessoas não vai olhar para o orgasmo como algo de prazer para o corpo, para aquela relação. Vai olhar para aquilo como algo ruim. E acaba que isso, e acaba que se ela estiver relacionando com outro, com um homem, às vezes vai ser incompreensível isso, sabe? Porque a pessoa não vai entender por que, que ela não se deixa ser tocada. Então, pessoal, as pessoas que estão assistindo, preste atenção também nos sinais. Às vezes a pessoa não quer ser tocada, não é porque ela não quer. Provavelmente pode ter um motivo. E às vezes é bom acolher, conversar, né, Poliana? Sim, com certeza. Como a Valéria falou mesmo, o abuso que aconteceu com ela, infelizmente, lamento muito, porque as pesquisas mesmo dizem que 90% dos abusadores estão próximos Dentro à de vítima. casa. São pessoas que Também, estão né? ali comigo, pai, Uhum, tio, uhum, avós, como você sim. falou, uma babá. Então, Uhum, é uma realidade muito uhum, triste. Mas o abuso, né? Qual foi a forma que você foi abusada? Toque. Um toque onde houve uma violação no seu corpo. Você, como criança, não tinha autonomia, né, sobre o seu uhum. corpo. Não tem a criança não tem aquela opinião formada como adulto do que é limite, do que pode, do que não pode. É. Então, uma violação realmente do seu Uhum, corpo, sim. do seu bem-estar. Uhum, Então, o toque em genitálias é uma uhum. forma de abuso. Sim, Carícias mesmo. né? Sim, Nós temos aí a relação sexual, né? Porque é o próprio estupro, né? Às vezes relação sexual. vai se masturbar na frente da criança e insistir para que a criança faça isso, né? Pode acontecer chamadas telefônicas obscenas, de ligar e falar para a criança, né? Pode produzir imagens, né? São as formas do abuso infantil, sexual infantil. Produzir imagens pornográficas ou filme de crianças, né? É, e também o tráfico sexual, né? Eu li, eu estou com a base de dados aqui, depois quero falar no final, mas eu li que o Brasil ele ranqueia na frente, ele fica só para trás da Tailândia, mas ele ranqueia na frente, infelizmente, com o abuso infantil, infelizmente, né? Então, assim, Pequeno. posso continuar falando ou nós estamos ainda no tempo? Nós temos 5 minutinhos sobre as formas, né, do abuso sexual, nós já abordamos Uhum. aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. E como nós podemos identificar o abuso sexual? Por meio de quais situações? Ações, no caso de comportamento, né? A criança ela vai ficar com um comportamento diferente, como você mesmo citou, a Sim, sim. idade. Mas e no físico? Como que nós podemos identificar algum tipo de abuso, Então, Valéria? a criança normalmente ela não vai deixar ser tocada, né? Só um minutinho que eu tô aqui acompanhando minha base de dados. A gente ter uma direção certa daquilo que precisa ser falado, né? Sim, Mas, sim, a questão é observar o comportamento do seu filho, porque às vezes a criança é uma criança espontânea e ela muda totalmente, né? Ela passa a não dormir bem, né? Ela passa a ter pesadelos dentro de casa na hora de dormir, pode ter insônias, né? sim, E não alimentar bem. Então, assim, tem que prestar atenção. É muito importante o seguinte: primeiro, a gente se posicionar enquanto pai, sabe? Assim, não é só pôr o filho dentro de casa
e mandar para a escola e pronto. Mas manter um diálogo com o seu filho, sabe? É importante você saber o que ele faz, né? Ter esse diálogo Contato, né? amigável, né, com ele. E você vai perceber a criança com as ações dela, diferente do cotidiano, porque às vezes ela vai chegar em casa mais retraída, não vai querer conversar. Então, são séries de comportamentos muito sensíveis, sabe? Se você não estiver atento, agressividade. Ela pode ser agressiva com o pai, com a mãe, mesmo pequena, pode desenvolver uma rebeldia que não está no cotidiano da criança. Então, assim, na verdade, a gente tem que ficar muito atento ao comportamento da criança dentro de casa, né? E fora de casa. E outra coisa, quem são as pessoas que estão ao redor da minha filha, dos meus filhos? Quem são? Eu conheço? Hoje nós podemos deixar os nossos filhos, porque é uma realidade que nós vivemos hoje. Nós não vivemos a nossa geração passada, a geração dos meus avós, das minhas tias. Nós não vivemos lá mais. Lá, Não. antigamente, a gente ouvia falar assim, um tarado. Não sei se você lembra disso, era tarado. Pouquíssimas vezes a gente via assunto. Mas existia? Existia sim. Mas hoje nós temos uma realidade diferente, onde, infelizmente, nós temos que viver dentro, que é casa, nossa casa, e temos que estar abertos para o fora. Então, nós temos que verificar o comportamento dos nossos filhos o tempo todo. Quem são os amigos, né? Quem são as Sim. pessoas que estão ao redor? Qual é o comportamento que o seu filho está tendo dentro de sala de aula? Porque ele vai te dar sinal. E outra coisa que pode acontecer, ele pode ter, esqueci o nome, mas eu vou falar em nome mais fácil. Ele pode fazer xixi na cama, sendo que ele não faz, né? Então tem que observar o comportamento do seu filho dentro e fora de casa. E quem são as pessoas que estão ao redor, certo? Ah, é amiguinho? Você sabe quem é o amiguinho do seu filho? Qual é o comportamento que esse amiguinho está tendo com ele? Porque, de repente, ele pode ter vivido o abuso. E ele vai reproduzir isso com o coleguinha. E, às vezes, vão vir nas brincadeiras. As pessoas, às vezes, falam assim, mas antigamente eu brincava de namorado, de papai e mamãe, e nada acontecia. Mas e hoje? A geração é outra, a realidade é outra. Então, se o amiguinho vem com uma brincadeira diferenciada, nós temos que ter esse olhar. Como que eu vou descobrir isso? Tendo diálogo com o meu filho. Através do diálogo, é uma construção muito importante, né, das Sim, relações. E só sim, complementando, pessoal, o que a Valéria falou sobre o comportamento, as lesões também. Tem a parte do abuso, sim, sim. ele vai deixar lesões. Então, observe Uhum. do seu filho o corpo, se não tem marcas de mordida, Sim, sim. dores, dores abdominais, quando menina, infecções na genital. Então precisa, às vezes a criança vai chegar e vai falar, mãe, pai, eu tô com incômodo aqui, tá doendo minha genital. Não a genital, né? Vai falar, tá doendo Uhum. a parte íntima da criança. Então sempre Sim. observar, frisura. Então, fiquem de olho, porque o que é muito importante, né, além do comportamento, são as marcas visíveis. Sim, Né? e As outra coisa, foi interessante você falar isso, porque até a roupa que a criança veste, se ela está com lesão no corpo, ela vai tentar esconder. Lembrando que quando a criança recebe o abuso, um dos maiores sentimentos que vem na criança é de sentir sujo, culpado. Ele entrar no lado da culpa, achar que tudo aquilo aconteceu foi por conta dele, né? E na verdade sim, não foi por conta dele. Então, se ele pode sim usar roupinhas que vão esconder as marcas no corpo, né? E o que eu falo sim, muito para minhas filhas é o seguinte: filhas, se alguém encostar em você na escola e te ameaçar, não tenha medo. Você, tudo bem, mas se você tiver chance, grite. Se você tiver chance, corra. Mas se não acontecer, você vai chegar em casa e contar para o papai e a mamãe. Mesmo que ele te ameace e fale que vai matar os seus pais. Ele não vai matar os seus pais. Nós vamos combater. Então,
É muito importante a gente ter esse tipo de conversa com os nossos filhos, porque aí nós Conversa vamos franca, conseguir isso com amor, né? Qual é o método da prevenção, Poliana? É eu ouvir o meu filho. Essa é a maior prevenção que tem. E nessa base de diálogo, de conversa amigável com o seu filho, se colocar no lugar de pai, em posicionamento de pai, que acolhe, que ama, acima de tudo, que vai mostrar para o seu filho que está com ele acima de tudo, mas que também vai ser aquele amigo que vai passar para o lado dele, que vai ter aquele ouvidinho, sabe? Eu me sim. lembro, vou falar rapidinho, tá? Eu me lembro Temos 2 minutos. que eu estudava numa escola e minha família tinha condição financeira boa e eu quis estudar numa escola pública. E aí eu fui para a escola e eu sofri, só para exemplificar a questão do diálogo. Eu sofri um bullying na escola muito sério porque eu ia de carro para a escola. E por ser negra, né? Eles achavam que eu tinha que ser pobre, que eu tinha que ser suja e essas coisas. E acabou que a professora entrou na conversa do aluno e me ridicularizou na frente de todas as crianças da escola. Eu, inocente, não senti nada, não achei que era comigo, mas eu cheguei em casa, eu estava conversando com meu tio, morava com meus tios, e ele estava deitado no sofá e eu sentei e nós começamos a conversar e eu contei para ele. Eu fui ridicularizada na escola porque eu tinha condição financeira. E aí eles achavam que eu estava andando no carro do vizinho e que o carro do vizinho não, eu estava querendo engrandecer, porque o coleguinha me viu descendo do carro. E a importância de eu ter falado com meu tio sem ter noção do que era, é que ele foi na escola no outro dia imediatamente. Ele é minha tia. E foi uma história assim que a diretora entrou e me pediram desculpa e acabou que eu saí da escola naquele mesmo dia, eu não continuei. Mas a importância, se eu não tivesse falado, isso talvez me traria uma sequela na minha identidade, de quem eu sou, né? Resolvido. Isso. Sim, Então, assim, pais, né, que estão ouvindo, ou solteiros que estão aqui, preste atenção ao seu redor, preste atenção. A gente não está falando para ninguém viver bitolado aqui, né? Mas, assim, a sim. gente ama aqueles que estão ao nosso redor. Então, é importante a gente ter esse olhar. Somente, eu já conheci crianças que foram abusadas sexualmente e elas tinham um desejo tão aguçado, que tinha menina que sentava no pilar da casa da mãe e ela ficava esfregando a vagina, porque ela foi abusada. Então ela foi despertada para algo que não era da época dela. E ela fazia isso. E as pessoas ao redor não percebiam esse tipo de coisa, entendeu? Demorou Importante observar. muito, muito importante. Certo. Valéria, eu quero te agradecer a sua participação nesse momento. Pessoal, a Valéria Uhum. vai sair agora, porque nós temos mais uma convidada. E no final ela vai voltar para a Daqui a finalização do pouquinho. comentário. Daqui a Isso. pouquinho, continuem aqui, todos ligados, tá? Valéria, pode sair, por gente, Ok. que eu vou continuar para chamar a Tatiana. Certinho. Até daqui a pouco. Até. Vou chamar a nossa outra convidada, a Tatiane. Sim, o Arthur falou aqui que é importante ter um diálogo com as crianças e também com os adolescentes, sem julgar, para que eles possam sentir confiança nos pais. Muito bom o seu comentário, Arthur. Foi o que a Valéria estava falando sobre o diálogo. Tatiane, vou te chamar agora, tá? Estamos aguardando a Tatiane entrar. Olá,
Oi, tudo bom? Tudo bem, Poliana? Tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Que bom. Tatiane, seja muito bem-vinda. Eu sei que você estava na live acompanhando. A Tatiane é a nossa convidada de hoje também. Tá me ouvindo? Sim, tá ok. Que bom. Tatiane, você está abuso sexual infantil, certo? E sim, Lamento, porque realmente é uma situação triste que marca a vida da criança. Hoje você já é uma jovem mulher, mas eu creio que a sua participação aqui na live vai ajudar também, vai ajudar bastante nessa questão de instrução. Tati, estão pedindo para você vou colocar o só pegar fone de aqui. ouvido, porque está falando eco. Obrigada por avisar, Rafael, não? Ela já está colocando. Pronto. Então, a Cristiane falou que está escutando super cortado. Agora eu creio que vai melhorar. Só um Melhor? minutinho. Tá melhor, Cris? Olha, agora o eco eu não estou ouvindo. Vamos ver se vai melhorar. Pra mim que tá Tatiane, ok. conta como que foi o seu abuso? Quantos anos que você tinha quando você sofreu? Melhorou, o Arthur disse que melhorou. Obrigada, Arthur. Então, o abuso aconteceu quando eu tinha apenas 5 anos, trabalhar, e tinha uma necessidade de deixar a gente, eu e a minha irmã, na casa da minha avó, no caso onde o meu tio mora, que foi a pessoa que abusou de mim a primeira vez. Quando aconteceu, eu chorei muito, eu me senti muito culpada e quis esquecer aquilo e não contar pra ninguém. Eu achei que seria uma única vez, mas não. Aquilo aconteceu várias e várias vezes. Eu nunca quis contar para os meus pais, pelo fato de ser irmão do meu pai e eu ser filha mulher, e o meu pai sempre muito apegado, muito amoroso, a minha mãe também, e eu tinha muito medo do meu pai matar o irmão dele. E a família toda me culpar. Então, além de eu sentir a culpa de aquilo ter acontecido por minha causa, eu não queria carregar a culpa de que o meu pai poderia estar preso por ter matado o irmão e a família toda ficar com ódio, alguma coisa do tipo. Eu não conseguiria viver com isso. Então, eu preferi viver tentando fugir do abuso, mas sempre tinha oportunidades. Quando eu contei, depois de 19 anos, algumas pessoas falaram, mas você deu oportunidade. Não. Uma criança de 5 anos, ela não sabe absolutamente nada do que é sexo, do que é ser sensual, do que é você se oferecer a um homem. Então, aquilo aconteceu foi em um momento que ele teve oportunidades e eu me senti muito culpada e chorava muito. Eu lembro uma vez que eu tinha 6 anos, já tinha um ano que estava acontecendo, e eu senti um incômodo na minha parte íntima e falei para minha mãe, e ela me levou no ginecologista. E o médico, bem preocupado, já imaginava que aquilo poderia ser um abuso sexual. E eu neguei muito, falei, não, foi na bicicleta, eu tô aprendendo a andar de bicicleta, porque na época eu tava aprendendo a andar de bicicleta, falei que foi no banco da bicicleta, mas na verdade não, tinha sido uma tentativa mesmo de penetração, e machucou, ficou um- uma bolha roxa, eu chorei muito, sempre sofria com isso sozinha, após acontecer os atos. Às vezes ele se masturbava na minha frente, me tocava, tentava introduzir
E eu sempre chorava depois e fugia quando eu conseguia, e isso durou mais ou menos até meus 9 anos. E eu nunca contei pra ninguém e mudei a minha forma de ser. Tinha uma moça que sempre me chamava de entojada, eu nunca sabia o que era isso. Eu fui saber depois que eu já era adolescente. E eu sempre falava, mamãe, por que que ela fala que eu sou entojada? E ninguém conseguia explicar. Era o meu jeito, eu ficava na minha. Algumas pessoas falavam que eu era metida, que eu era sem Né? educação. Isso, colocava rótulo sem saber o motivo real de por que uma criança ser daquela forma. E a verdade é que eu estava me protegendo. Eu vi que mais pra frente aquilo não estava me ajudando. Então eu coloquei, para me sair da escuridão de um abuso, eu busquei a luz interna. Quem me conhece, que está online, sabe muito bem que eu sou uma pessoa muito espontânea, uma pessoa muito feliz. E para combater isso que existia, porque o trauma já estava feito, eu jogava luz para todo mundo. Onde eu chego, onde eu chegava, era só alegria, é só alegria até hoje. As pessoas sempre se sentem bem e nunca imaginaram que isso aconteceu comigo. Quando eu contei, as pessoas entraram em choque, paralisaram e falaram: eu não acredito que isso aconteceu com você. E quando eu pensei que isso tinha acabado aos 9 anos, repetiu aos 11 em uma viagem com uma outra pessoa. Também E conhecida, essa outra sim, pessoa? era um primo. E eu chorei muito enquanto acontecia. E eu peguei e rezava. Eu lembro que eu rezava muito e falava assim: Papai do céu. A minha mãe estava viajando também, só que a poltrona dela era um pouco longe da minha. Ela estava na poltrona com a minha irmã e eu estava numa poltrona à frente. E por ser da família, assim, a gente confiou, a gente nunca imaginou que isso aconteceria. Até mesmo com o meu tio. Nunca passou pela cabeça deles. Então eu chorei muito e rezei, e a gente viajou foi durante a noite, e a minha mãe, no instinto dela, veio e perguntou se estava tudo bem, se eu queria dormir lá na poltrona atrás dela, que estava livre. Aí eu falei que sim, que eu queria ir, e foi onde eu fui, e eu agradeci, falei, e vi naquele momento que Deus estava comigo, que eu não estava sozinha, que ele escutou, porque eu chorei muito e pedi com muita fé para ele me tirar dali, porque eu não queria passar por aquilo novamente. Porque você sofrer um abuso, você não pensa que o problema é do outro. Você Sim. logo pensa, a culpa é minha. E quando aconteceu uma outra vez, aos 11 anos, por uma outra pessoa, quero pedir desculpa por estar chorando, não imaginei que eu iria chorar. Não tem Eu logo, problema, não. eu logo falei, não, a culpa realmente é minha. A culpa não é do outro. Hoje eu faço tratamento contra a depressão, contra a crise de ansiedade, crise do pânico. Tenho muitos pesadelos até hoje. Parece que foi ontem, quando tenho sonhos. É... Foi muito difícil contar para as outras pessoas o que aconteceu. Eu só contei porque aconteceu com uma prima e as pessoas não acreditaram nela. E foi a Eu mesma tenho uma pessoa que fez. Pode só falar. um minutinho, Cristiane. Obrigada pelas parabenizações, Darcy, Liliane, muito obrigada. A Valéria perguntou: quando você contou para a sua família? Foi aos 19 anos. Foi 19 anos depois. Foi o ano passado. Quando eu tava fazendo tratamento, porque a minha depressão ficou bem forte. Então eu precisava dizer isso. Quando os pesadelos hoje eu não aguentava mais. Eu tentei suicídio várias vezes, por não aguentar viver com isso.
Eu sonhava, eu tive uma tentativa de suicídio inconsciente, que eu sonhava que ele estava me abusando e eu pegava a faca, eu andei até a cozinha, peguei a faca e me dei facadas na barriga. E naquele momento eu falei que não dava mais e que eu tinha que resolver isso de alguma forma. E foi onde eu busquei denunciar, eu fiz a denúncia, eu me senti aliviada. Hoje todo mundo sabe que a verdade aconteceu comigo, com essa prima depois. E na mesma época aconteceu com uma outra prima e antes de mim com uma prima mais velha. O meu tio, ele não foi preso, Isso, seu tio não foi preso e o seu não. primo ele era filho do seu tio, perguntaram aqui. Ele é usuário de drogas, a vida de ambos eu falo que Deus, ele faz justiça por ele mesmo. Na época que eu contei pro meu pai sobre o meu tio, que eu sofri o abuso por ele tinha quebrado o fêmur recentemente, o meu tio, e quem estava cuidando dele era o meu pai, que estava dando banho nele. E eu não sabia. E meu pai tinha que dar banho nele mais ou menos mais umas 2 semanas. E eu pedi pro meu pai me prometer que ele não faria nada. E o meu pai, ele teve que ser muito forte de dar banho nele ainda por mais 2 semanas, sabendo do que aconteceu. Ele é alcoólatra, ele tem deficiência na perna, ele não foi preso, mesmo com a denúncia. E eu rezo todas as noites para não acontecer com outras meninas o que ele fez comigo e com mais 3. Porque depois que acontece primeira tentativa, o primeiro abuso, o trauma é para sempre. A vida da Sim, pessoa, ela é diferente de qualquer outra pessoa. Todos nós temos as nossas lutas, temos as nossas dores, mas a dor de um abuso infantil, ela é muito grande, você fica preocupada. Eu tenho uma sobrinha de 1 ano e meio e eu, a todo momento, quando tem algum homem no qual eu não confio perto, eu fico super preocupada e sou super protetora com ela no meu colo e não deixo ninguém pegar e se pegar eu fico 100% atenta e sempre converso com a minha irmã para ela sempre observar, tomar cuidado onde ela deixa, com quem vai estar com ela. E é uma preocupação enorme. E isso vai ter com os meus filhos, se a minha irmã tiver outro filho, com o filho do vizinho. Eu sempre estou atenta, eu sempre tenho medo. O meu primo, ele é usuário de drogas, ele sempre vive preso. E ambos têm uma vida, vamos dizer, de inferno. Não tem uma vida. Então, eu coloquei para Deus e deixei ele fazer a justiça dele. sim, compreendo. E, No caso, desculpa. sim, Olha, a Roberta perguntou se ele falava para você não contar para ninguém. Ele falava alguma coisa para você se sentir culpada, como você disse, Tatiana? ele não deixava, ele me ameaçava se eu contasse. Ele ia dizer que era mentira, que não aconteceu, que ninguém ia acreditar em mim, que é porque eu estava lá, na casa dele, que é a casa da minha avó. Então, e eu, criança, eu sempre criei muitas coisas na minha cabeça. Pensava, meu pai vai ser preso, vou ficar sem meu pai, ninguém vai confiar em mim. E logo foi criando Medo, o medo e logo veio a ansiedade, porque eu desenvolvi ansiedade logo quando criança, logo depois de sofrer os abusos. E eu sempre tinha esse medo, a aflição de que eu perderia o meu pai, que o meu pai poderia fazer alguma coisa. E meu pai, na época, eu tenho certeza absoluta, se eu tivesse dito a ele mataria ele na hora, sem pensar 2 vezes. então, Então, só complementando o que você disse, o nosso tempo ele está curto, mas só complementando, pessoal, o abuso sexual infantil, ele aconteceu com a Tatiane, infelizmente ele ainda acontece no ambiente intrafamiliar, ou seja, dentro da família.
não só no ambiente extrafamiliar, fora da família. Então, esse abuso, esse abuso quando ele ocorre dentro de casa, com pessoas ali mais próximas, é mais difícil para a vítima. A vítima, ela fica com medo mesmo, ela tem medo da reação dos pais, o que vai acontecer, sabe? Ai, o abusador, ele manipula também a criança, como nós podemos observar na história dela, ele falava, olha, eu vou falar que não aconteceu isso é coisa da sua cabeça, eu não vou acreditar em você. Então, infelizmente, o abusador ele tem esse poder, né? Esse poder de manipulação. Ele usa Sim. essas armas, essas ferramentas para colocar medo na criança. A Camila Moraes falou que, nossa, Tati, com essa sua alegria que você sempre passou, eu nunca imaginava que você teria passado por isso. Ela foi uma amiga do colégio. Ah, certo. E a Roberta falou que sua avó nunca desconfiou. Nossa, tem uma filha de 6 anos, me dói só de ouvir sua história. Não, ninguém nunca desconfiou. Eu nunca deixei ninguém descobrir. Até minha mãe falou que nunca pensou que isso teria acontecido comigo. Porque eu nunca deixei claro aquilo. Nunca dei pistas nenhuma. Teve só esse momento da bicicleta e logo que eu falei que foi a bicicleta. E, eu fazia de todas as formas para ninguém descobrir, porque eu tinha muito medo de ser culpada, ser rotulada, ser julgada. E ele sair como o certo. Você Então, acha a história, isso. compreendo. Nosso tempo, pessoal, ele já está terminando. Eu ainda vou chamar a Valéria para finalizar. Tatiana, eu quero agradecer a sua força, a sua coragem. Mesmo diante disso tudo, você é uma pessoa de muita luz. Dá para ver que você é uma pessoa que, mesmo com essa dificuldade, com esses traumas, você quer levar conhecimento para as pessoas, quer alertar. Então, eu Assim, desejo que você continue realmente com a sua terapia, com o seu tratamento. Que Deus ele possa abençoar muito a sua vida. E o seu vídeo, pessoal, ela tem um vídeo no Instagram do Instituto Levantário. Quem quiser assistir, pode assistir. Quem quiser conversar com ela depois, caminhar direct também pode, sim, porque é muito importante dar voz, né? Alertar. Então, que você possa realmente, hoje, você teve, né, esse alerta, você teve essa oportunidade de falar para as pessoas, mesmo diante de tanta dor, eu quero te parabenizar e te falar que isso tudo vai passar, você vai conseguir, tá? Muito obrigada mesmo por tudo. Continua sendo forte, a Cristiane falou, como hoje, obrigada. que Deus vai te curar em nome de Jesus. Eu vou chamar a Valéria agora, mas muito Ok. obrigada mesmo, Tatiane. Esteja sempre com as portas aqui do nosso instituto. Pode ter certeza que ela está sempre aberta para você, quando você quiser compartilhar. Tá? Muito obrigada mesmo de coração. Tá? Eu Muito que obrigada. agradeço pela oportunidade de expor a minha história, para deixar um alerta para os pais mesmo, principalmente nesse momento de pandemia, que as crianças estão em casa, o alerta tem que ficar maior, porque o mal vem de dentro de casa, não é de fora. Muito obrigada. Obrigada. Já vou sair para ela entrar. A Valéria vai entrar agora, para a gente poder fazer a consideração final da nossa live. A Geisa falou força, Tatiane. Voltamos. É um depoimento muito emocionante, Sim. né? Força realmente para a Tatiane. Eu quero falar que meu marido me fez um alerta aqui agora. A importância dos pais ouvir os filhos quando foram procurados. Porque como a Tatiane falou, e eu achei ela muito forte, muito guerreira, a dificuldade de se expor.
né? E aí se expõe e o pai já vem com uma punição. Ah, você está mentindo, você inventou. A importância de você acreditar no seu filho. Ah, a criança mente muito. Opa, põe a vírgula nisso aí. Criança mente como adulto mente, verdade. Mas criança também fala a verdade. Então, a importância de ouvir, né? E não ter punição, e não ir com esse olhar punitivo. Quero fazer uma aspa pelo modo operante do abusador, né? A gente falou sobre esse abuso, mas como, né? Os pesquisadores já mapeiam aí como é que ele age, né? E aí a gente traz isso para que haja medida de prevenção, para que você observe. Uma das coisas que eu quero deixar muito clara também, antes de entrar nesse modo operante, é cuidado onde você está com sua família. Às vezes você está num ambiente propício para isso. Um ambiente onde você não conhece tantas as pessoas. Não estou fazendo apologia contra a bebida, mas normalmente quando se está num ambiente onde tem muita bebida alcoólica, as pessoas têm a tendência a se amolecerem, a soltar as vozes que estão aí dentro, e nesses momentos as tragédias costumam se instalar também. Então a gente tem que ter esse olhar, né? Mas assim, o abusador, ele desenvolve um relacionamento com a criança. Ele começa a nutrir ela. Presta atenção, ele observa as fragilidades da família. A criança carente, a criança que não tem o amor, né? Ele observa todo esse contexto dentro da família, onde a criança está inserida, e na percepção da fragilidade, ele age. E ele começa a vir com carinho, com uma atenção, pode falar. Só complementando, carinho, atenção, presentes, Isso, né? isso. Boneco, Privilégios, faz né? isso mesmo, faz isso que o tio Isso. vai te dar Uhum. um E dom. isso. E é muito importante que ele comece a fazer esses tipos de movimentos. Para quê? Para que ele consiga, ele comece já a pensar aonde ele vai conseguir levar a criança para ter um momento sozinho. Então, ele articula muito, pensa o tempo todo como que vai fazer essas coisas. E até chegar o momento da finalização do ato, né? Do início, a finalização, porque ele já começou quando ele começa a assediar a criança. Não é só o ato sexual em si, mas o assédio que é feito ao redor dessa criança. Então a gente tem que prestar atenção, né? E como que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer como pais? Manter a vigilância, observa seu filho, é igual eu falei, mantenha a vigilância com seu filho. Presta atenção, criança gosta muito de sentar em colo, gente. Presta atenção, elas são inocentes. Não é colo de todo mundo que criança tem que sentar, entende? Eu me lembro que uma vez nós fizemos um curso na UFO sobre abuso infantil e eles trouxeram um filme muito forte, eu não dei conta de ficar até o final. E uma das coisas que eles trouxeram de o abusador ser o vô, o idoso, né? Já não tá com as suas funções sexuais ativas, mas ele tocava na criança e ele criou um movimento onde ele tinha outros amigos dele para abusar da neta. Então, foi muito forte para mim. Eu não dei conta de sair da sala. Falei, eu dou conta desses trem, não. Mas presta atenção, é importante a vigilância, com quem que seu filho está ficando, se está sentando muito no colo. Tem que observar isso. Não é coisa de pai chato. Volto a repetir. Igual a própria Tatiana falou. As consequências que geram na pessoa que é abusada é muito sério. A falta da identidade que a pessoa acaba desenvolvendo, ela não se reconhece como pessoa. Então, isso é muito sério. Então, se eu estou atento... E outra coisa, se existe a conversa, pais, é hora de conversar com seu filho. É hora de explicar para eles as partes genitais do corpo, o que é importante para o seu filho. É claro que com o olhar do pai, com carinho, né, amenizando os impactos aí, a criança não precisa saber de tudo, mas ela... Oi, pode falar. Só um pouquinho. O Arthur perguntou por que os abusadores são próximos, em alguns casos, da própria família. Como identificar? Então, Arthur, a gente não tem como mensurar porque os abusadores são tão próximos. Na verdade, assim, o que a gente trabalha muito na prevenção.
Prevenir é o tempo todo. Prevenção com a família, com a criança. Prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. Ter essa realidade, esse foco de trazer a verdade para a criança enquanto ela é criança. Ela precisa saber do corpinho dela, precisa saber a parte da sexualidade dela. Ela precisa saber. Então, é importante que os pais estejam na prevenção o tempo todo, né? Deixa eu ver se eu respondi ele. Tem como identificar? Sim, tem como, porque eles têm o modo operante deles. É igual eu acabei de falar, começa a trazer muito carinho, muita atenção e vai trazendo a criança para si. Então tem que observar, trabalhar na prevenção, ter aí um diálogo aberto entre pais e filhos, né? Manter esse vínculo ativo o tempo todo e trabalhar na prevenção, observar o tempo todo e prestar atenção em quais ambientes que você está inserindo a sua família, os seus filhos. Isso é muito importante. Valéria, quero ir para os nossos momentos finais da live agora. Tá. Agradecer muito a sua participação. O tempo, o assunto é muito importante. Muita coisa para discutir e o tempo está ficando curto. Mas eu quero agradecer muito a sua participação. Tudo que você trouxe de conhecimento foi muito importante, você e a Tatiane. É muito importante também que os pais não fiquem com medo. Denuncie, porque abuso sexual é crime. O abuso é crime. Denuncie, procure a polícia. Deixa eu só fazer uma aspa aí rapidinho. Você pode. Posso falar? Eu disse que se você acontecer de você ter uma pessoa, uma criança que foi abusada, pais, o diálogo aberto, confie no seu filho, leve ele imediatamente para um postinho de saúde, ou vai para a UFO, se for em Uberlândia, contacta a polícia, ou diz que o 100, diz que 100 é para denúncia, chama o corpo de bombeiro. Você tem que estar atento para tomar essas medidas. O que a gente trabalha com a família quando a família tem um caso de abuso infantil? Nós entramos com a equipe multidisciplinar, acolhemos essa família, temos uma escuta qualificada com essa família e começamos a trabalhar com essa família a questão de gênero, a questão de poder, porque muitas das vezes o homem se porta como machista e porque ele é o provedor da casa, então a mulher se torna submissa nesse sentido e acaba permitindo. Quando ela percebe o que está acontecendo, por muitas vezes ela acaba permitindo que as coisas continuem acontecendo. Então a gente entra num trabalho intrafamiliar, em grupo multidisciplinar, além de encaminhar a criança para que seja feita terapia. A gente trabalha com a família para desconstruir essa posição de poder dentro de casa, para mostrar que para a mulher potencializar ela para que ela realmente se posicione como mãe, que tem que cuidar, que tem que guardar, que tem que acolher, né? E não ser negligente com aquilo que está acontecendo. A gente entra como na forma de romper essas pactuações de silêncio que são geradas pelo abuso infantil dentro do lar. Então, assim, se alguém quiser mais alguma informação, a gente está falando rápido porque o tempo é curto, mas se alguém quiser mais alguma informação, pode me procurar no direct ou quiser me chamar, eu explico mais. Mas assim, Poliana, o assunto é muito extenso, meu Deus do céu, precisava de mais tempo. Precisava mesmo, mas vai ter outras lives. Que bom. Eu sou muito feliz por estar aqui, pelo convite. Quero dizer, Tatiane, eu não fui na intensidade que você, mas sim, também tive pesadelos, e às vezes a minha mente foca, eu penso já nas minhas filhas acontecendo, então se eu tenho... eu tenho que trabalhar muito nisso. Mas eu quero te dizer que você é forte, corajosa, valente, ressignifica essa sua realidade e um bom recomeço para você, porque Deus é contigo, tá certo? Muito obrigada a todos. Obrigada, Poliana. Deus abençoe. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.